aos 16 anos eu tinha que escolher o que eu vou fazer no vestibular. E eu não tinha a menor ideia. Imaturidade e tal. E aí eu passei pela lista de cursos, acabou, não tinha ideia do que eu ia fazer. Eu falei, bom, então eu vou pelo grau de desafio. Qual que é o mais difícil? Estou falando em 84 isso. Ó. Primeiro, medicina. Não, medicina tem muito sangue. Qual que é o segundo? Odonto. Odonto, será que eu posso? Liguei para meu pai e falei, qual que é o nome do teu dentista? Fui até o consultório, fiquei 15 minutos de pé, do lado da cadeira dele, vendo ele trabalhar. Falei, acho que é isso, eu posso fazer isso. Essa foi a profundidade da minha análise vocacional. Mesmo, André? E aí passei no primeiro vestibular, na Federal do Paraná. Né? É muito inteligente. E aí fui fazendo a faculdade e não fui curtindo muito. Acabei terminando, fui trabalhar com odontologia. Você trabalhou? Cheguei a exercer 1 ano e meio. E não era para mim, porque eu sou um cara muito expansivo, eu gosto muito de falar, e dentista você tem 2 tipos, aquele que fala pelos cotovelos e que o paciente fica lá com a boca aberta, o outro é aquele silêncio que você só ouve a musiquinha de fundo. E eu me sentia meio enclausurado naquele ambiente. E naquela época eu dava aula de inglês, e eu adorava dar aula para criança, para adolescente, subir em cima da mesa. Eu falei, esse é o meu mundo. Olha, e aí, social. Pela educação, eu me descobri outra pessoa, não era a odontologia. E aí fui fazer uma pós em marketing. Meu pai tinha uma agência de publicidade. Fiz um estágio rotativo em todas as áreas da agência e gostei da área de atendimento e planejamento. Sou um cara de relação, a parte comercial, de compreender a história do outro e tal. E aí trabalhei 5 anos na agência do meu pai. Aí a gente vendeu para uma agência muito maior, que tinha escritório aqui em São Paulo, em Brasília, em Curitiba. E aí, 97 para 98, eu já estava casado, casei em 95. Agora, ano que vem, faço 30 anos de casado. Caramba, que legal, benção a Deus. Maravilhosa. E aí, tenho 2 filhos com ela. Eu falei, a vida está ficando muito boa. Sabe aquela zona de conforto perigosa? Virei para ela e falei assim, eu queria ir buscar um sonho que eu sempre tive, que é de estudar e morar fora. Estou a fim de fazer um MBA full-time fora. Você está comigo? Vamos. E aí comecei todo o processo de aplicar, fazer GMAT, aquilo tudo. Sim. E aí fomos para Los Angeles. Sim, você fez o CLA, né? E o CLA. E aí fiquei 2 anos lá. Você já tinha filhos? Não, você foi só você e ela? Só eu e ela. Que legal, é uma época boa também curtir isso com o casal, né? Muito bom. Eu estava com 30 anos. Eu também fiz MBA com 30. Já estava com uma experiência razoável, eu diria. E aí eu brincava que era assim, eles tinham aceitado 299 pessoas que fazia sentido e um dentista ex-nadador. Naquela época eu já era um representante da diversidade, você veja, nem falava sobre isso, porque eu era o latino, né? Dentista completamente diferente e tal. E aí fiz um summertime, um summer job em Nova York, em consultoria estratégica, e acabei recebi uma oferta full-time, mas resolvi voltar para o Brasil para ser sócio de uma incubadora de projetos de internet. Um pouco antes da bolha de internet estourar ali no ano de 2000. E aí voltei, estava sem trabalho, porque a empresa que eu era sócio deixou de existir, porque a bolha estourou. E aí eu acabei voltando para o mundo de agências, para uma multinacional, para ser o VP de operações, para integrar empresas locais com a da multinacional. E aí recebi um convite do Grupo Positivo para ser diretor de marketing, CMO do grupo. É bem grande o grupo, né? Muito grande. No Paraná, né? A matriz é de Curitiba. Aí fiquei lá de 2003 a 2007. Aí de 7 a 10 eu me tornei VP de tecnologia educacional, daí na Positivo Tecnologia. Isso. Já capital aberto. E aí saí de lá para ser CEO da Imará Educação. Fiquei quase 2 anos na Imará, e o projeto era de preparar a noiva e levar para o altar, que aí os controladores acabaram desistindo de vender. E aí, fim de 11, eu tomei a decisão de sair, encerrar a carreira executiva e começar um projeto meu que tinha muita vontade de empreender, e aí nasceu a Propósito. Que é um grupo, né? Que é um grupo. Na verdade, nasceu como uma empresa, né? Tem uma história interessante que, em 2007, quando eu estava saindo da cadeira de CMO do Positivo e para assumir como VP de tecnologia, a Fátima Zorzato, que então era a country manager da Russell, hoje ela tem uma empresa chamada EY. Isso. Ela estava fazendo esse projeto do meu substituto. E aí, quando eu estava em São Paulo aqui entrevistando alguns candidatos, que poderiam ser meus potenciais substitutos, ela vira para mim num café no intervalo e fala assim, deixa eu te perguntar uma coisa. Já pensou em ser headhunter? Eu falei, não. Por quê?
Cara, você leva muito jeito para isso. E eu precisava te dizer isso, você off limits para mim, mas... E ela plantou aquela sementinha lá em 2007. Olha. Passa 4 anos e meio, e aí eu pensando, o que eu posso fazer? E eu tinha lido um livro chamado Sincronicidade, do Joseph Jaworski. Sim. Que é um livro muito bacana, porque ele foi executivo da Shell, e ele fala muito sobre descobrir seu propósito e tal. E aquilo foi, talvez, o gatilho para eu falar, não, eu vou encerrar a carreira executiva, vou tentar empreender, tento 5 anos. Se der certo, show. Se não der certo, eu volto daqui a 5 anos, provavelmente como CMO de alguma empresa, e imagina, de lá para cá a história. Aí o grupo só cresceu, né? Então, aí a Propósito foi a primeira empresa. Aí, em 2020, uma época ótima para se lançar uma nova empresa, em plena pandemia. A gente lança a Agile People Solutions, que é um espelho da Propósito, mais voltada para o middle management, né? Média gestão. E a gente começou a incubar uma empresa de tecnologia que hoje chama-se Pro Digital HR, que é um sistema de gestão de RH com soluções digitais de feedback, avaliação de desempenho, clima e cultura e por aí vai. Para tentar trazer estrutura e indicadores, gestão de indicadores para o mundo do RH, que precisa cada vez mais de gestão.